Muito boa noite, meus queridos. Deus abençoe. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja conosco nesta noite de domingo. Que bom estarmos juntos novamente na presença de Deus, buscando a sua palavra, buscando a sua direção, buscando ouvir a sua voz e novamente, com muita alegria, com muita gratidão em nosso coração, nós nos colocamos diante do Senhor para reservarmos um tempo na sua presença. Temos falado aqui muitas vezes que a presença do Senhor é o nosso bem mais precioso. A presença do Senhor é a nossa maior virtude, é a nossa maior riqueza. A presença do Senhor. Cristo é tudo em todos. A Bíblia nos ensina que dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Não há ninguém que possa ocupar o lugar de Jesus Cristo na terra ou nos céus, porque todo o poder lhe foi dado, nos céus, na terra e embaixo da terra. O Pai o exaltou, lhe deu um nome que está acima de todo nome. E este nome, a Bíblia diz que um dia toda língua confessará: Jesus Cristo é o Senhor. Um dia todo joelho se dobrará diante desse nome, Jesus. Jesus Cristo. Jesus de Nazaré. O nosso Senhor, o autor e o consumador da nossa fé. Eu não me canso de glorificar a Deus por quem Ele é. Não por aquilo que Ele faz, mas porque Ele é o nosso Senhor. Porque Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Mestre. Ele é o nosso dono. Ele é a razão da nossa vida. Eu não sei quanto a você, mas eu não consigo imaginar viver sem Cristo. Repito, eu não sei quanto a você, mas eu não consigo pensar na remota possibilidade de viver sem Jesus. Jesus Cristo é a razão de tudo. Dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Se não for o Senhor na nossa vida, não nos resta nada. Se não for o Senhor na nossa vida, fica apenas o vazio. Quantas pessoas pensam que são felizes, pensam que têm tudo, pensam que são ricas, mas na verdade, eu quero repartir com vocês um texto que mostra o quanto se enganam aqueles que acreditam que é possível viver sem Jesus. Mas antes, para não me esquecer, já vou lembrar vocês. Convidem pessoas para estarem conosco nesta live. Usem este aviãozinho que temos aqui no Instagram e convidem pessoas. Somos 7 pessoas aqui no momento. Se cada um fizer 10 convites, são 70 convites. 70 pessoas que poderão ouvir a palavra de Deus e serem alcançadas pela graça do Senhor Jesus Cristo. Não espere mais. Convide agora mesmo pessoas para estarem conosco. E assim,
para honra e glória do Senhor, teremos a oportunidade de levar adiante o Evangelho do Reino de Deus. Quem está comigo pelo Facebook pode também compartilhar na sua linha do tempo esta transmissão, assim como pode fazer sala de vídeo para que os seus amigos acompanhem esta ministração da Palavra de Deus. Seguimos em frente, diariamente ministrando a Palavra do Senhor, sempre neste horário das 22 horas. Por quê? Porque sabemos o quanto a Palavra de Deus é bênção na nossa vida. A Palavra de Deus, ela é que nos traz fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Ouvir a Palavra de Deus. Há muitas pessoas que não têm fé e alguns até dizem: mas eu gostaria tanto de acreditar. Sabe por que não acredita? Porque não ouve a Palavra de Deus. Desta maneira, não podemos abrir mão de continuar falando sobre a Palavra de Deus. Não podemos abrir mão de continuar ensinando o que a Bíblia diz. Nem mais nem menos. Somente aquilo que a Palavra de Deus nos mostra e nos traz. Porque a própria Bíblia nos ensina. Lâmpada para os meus pés. Isso quem escreve é o salmista no Salmo de número 119. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor. Luz para o meu caminho. Assim sendo, diz o salmista também neste salmo: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então a palavra de Deus me traz subsídios, me traz elementos para me desviar do pecado. Eu vou repetir. A palavra de Deus é que me traz elementos para eu me desviar do pecado. Se eu não vivo a palavra de Deus aqui dentro, eu fico mais vulnerável ao pecado. Preste atenção. Se eu não vivo a palavra de Deus aqui dentro do meu coração, eu fico mais vulnerável ao pecado. Porém, lembremos de como foi o momento em que Satanás tentou a Jesus no deserto. Jesus, ao iniciar seu ministério, ele foi até João Batista para ser batizado nas águas do Rio Jordão. E após ser batizado, o Espírito Santo veio sobre ele e o mesmo Espírito Santo o levou para o deserto. Sabia? Deixa eu fazer um parênteses. Você está preparado? Deixa eu fazer um parênteses. Você está preparado para receber algo de Deus nesta noite? Você está preparado? Você recebe? Você recebe algo da parte do Senhor nesta noite? Eu sei que tem palavra de Deus para o seu coração nesta noite. Você recebe? Você está aberto a ouvir a voz do Senhor através da sua palavra? Tem muita gente que diz: mas Deus não fala comigo. O primeiro meio que Deus usa para falar comigo é a sua palavra. O primeiro meio que Deus usa para falar ao nosso coração é através da palavra. Portanto, Ele vai falar com você agora. Você recebe? Você recebe? Entenda o seguinte: foi o Espírito Santo que levou Jesus para o deserto para ser provado. Eu vou repetir. Vou repetir. Foi o Espírito Santo que levou Jesus para o deserto para ser provado. Não foi o diabo. Tem gente que está sendo provado, tem gente que está sendo provada e acha que é o inimigo. Deixa eu lhe dizer algo da parte do Senhor nesta noite. Você recebe? Quem te levou para este deserto foi o Senhor. Eu vou repetir. Quem te levou para este deserto foi o Senhor.
Quem te levou para este deserto foi o Senhor, para te preparar, para te moldar, para trabalhar com você. Jesus foi levado pelo Espírito Santo para o deserto para ser provado, para mostrar que, mesmo sendo ele filho de Deus, ele também passaria por provações e também seria tentado e venceria em meio a todas as provações e tentações. Foi a maneira dele mostrar que é possível vencer mesmo na condição humana. Agora a questão é, como foi que Jesus resistiu aos ataques de Satanás? Primeiro, vamos guardar as informações aqui de forma muito clara. É o Espírito Santo que está levando você para o deserto para ser provado. Deserto não é moradia, deserto não é lugar para ficar para sempre, mas deserto é lugar de passagem. No entanto, é no deserto que o Senhor prova o nosso coração. O Senhor levou o povo de Israel para o deserto, quando saíram do Egito, para prová-los e para ver o que havia em seu coração. Porque eles saíram do Egito, mas eles não conseguiram tirar o Egito do coração. Então aquela geração teve que padecer, morrer e seus ossos secarem no deserto, porque eles não foram capazes de tirar o Egito do coração. E somente a sua descendência, somente os seus filhos entraram na terra prometida. Porque o Senhor nos leva para o deserto para ver o que há em nosso coração. E é o Espírito Santo que está te levando para o deserto para te provar. E Jesus foi levado para o deserto para mostrar que é possível, mesmo sendo homem, mesmo sendo mulher, é possível vencer o deserto e a prova. Mas é importantíssimo lembrar que Jesus se defendeu das tentações de Satanás usando a palavra. Vou repetir. Jesus usou, esta ferramenta para resistir às provas que Satanás lhe fez. Eis o porquê nós não podemos abrir mão da palavra de Deus. E duas coisas eu quero deixar de início para mim e para você. Eu tenho assumido um compromisso com vocês, mas antes eu assumi esse compromisso com Deus. Eu não prego nada que não venha da parte do Senhor. Esse é um compromisso que eu tenho com Deus. Quem está comigo há mais tempo, eu sei que há pessoas que estão conosco pela primeira vez hoje, são todos bem-vindos. Nós estamos diariamente aqui às 22 horas e à meia-noite. Às 22 horas, palavra, meia-noite, clamor. No entanto, eu tenho um compromisso com Deus, que é pregar somente aquilo que vem dos céus. Apenas o que Deus me mandar falar. Nem mais, nem menos. Se seremos um numeroso grupo de pessoas ou um pequeno grupo de pessoas, aí é com Deus, que trarão as pessoas conforme a sua vontade. Mas eu não anuncio aqui nada além, nem nada menos do que Deus manda dizer. Seja essa palavra popular ou não. Seja uma palavra que possa chamar a atenção
ou afastar. Porque muitas vezes a palavra de exortação dói. No entanto, o meu compromisso aqui é de pregar o que o Senhor mandar que seja pregado. É de ensinar o que o Espírito Santo me mostrar. Nem mais, nem menos. E duas coisas que eu quero deixar de início aqui. Primeiro, a prova que você está vivendo. Receba isso. Por isso que eu perguntei logo no início, você recebe? Então receba isso. Primeiro, é o Senhor, através do Espírito Santo, que está te levando para o deserto. Não murmure, não reclame, não questione, não duvide, nem blasfeme, porque é o Espírito Santo quem está levando você para o deserto. Para te provar, para te preparar e para ver o que está no seu coração. E segundo, é através da palavra que você vencerá a prova. É através da palavra que você vencerá a prova. O Senhor quer ver o que é que tem no seu coração. E o lugar dele ver o que tem no seu coração é o mesmo lugar dele provar o seu povo saindo do Egito. Chama-se deserto. Tem muita gente aqui à procura de bênçãos. Amém? Mas eu não posso ficar apenas à procura das bênçãos. Eu preciso ter um comprometimento com o meu Deus. Porque no momento, eis a questão, no momento em que eu trago a presença de Deus para a minha vida, o milagre é consequência. Vou repetir. No momento em que eu trago a presença de Deus para a minha vida, o milagre é consequência. Jesus resistiu a Satanás 40 dias, 40 noites no deserto, sem comer, sem beber. E Satanás, quando ele teve fome, veio tentá-lo. Depois que Jesus foi vencedor, usando a palavra, é que os anjos o serviram. Aí vem o milagre. Depois do deserto. Depois da prova. Depois de você ser aprovado é que vem o milagre. Tem gente aqui à procura de milagre somente. O milagre virá como consequência. O milagre virá como consequência da vitória no deserto. Porque aí a presença de Deus realmente desce. Os anjos serviram a Jesus depois da prova. Você quer ser servido pelos anjos do Senhor. Você quer receber o milagre. Você quer receber a cura. Você quer receber a restauração. Você quer receber o sobrenatural. Mas só depois. Primeiro você tem que mostrar a que veio. Primeiro você tem que passar pelo processo. Primeiro você tem que passar pelo deserto. Primeiro você tem que passar pela prova. Olha que interessante o que a Bíblia vai me dizer no Salmo de número 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. A sua casa tem sido edificada pelo Senhor? Repito. A sua casa tem sido edificada pelo Senhor? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A sua cidade, entenda a cidade como seu lar, sua família, tem sido guardada pelo Senhor? Olha, se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não guardar a cidade, tudo é vão. E como é que eu faço para que ele possa edificar a casa? Como é que eu faço para que ele possa guardar a cidade? A presença dele. É uma escolha. Josué fez uma escolha. Ele disse assim: eu não sei quanto a vocês, se vocês servirão a Deus ou aos deuses das nações, desta terra que o Senhor nos dá.
mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É uma escolha. É uma tomada de atitude prática, objetiva, clara e definitiva. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas como é que a gente faz isso? Como é que a gente coloca isso em prática? Como é que a gente põe isso em ação? Eu preciso colocar a presença de Deus na minha casa. Eu preciso colocar a presença de Deus nos meus estudos, no meu trabalho, no meu lar, nas minhas atividades. Eu preciso atrair a presença de Deus para a minha vida. Durante todo o tempo, o que quer que eu faça, onde quer que eu esteja. Exemplo, primeiro aquilo que você fala. Ao invés de murmurar, comece a glorificar. Comece a exaltar o nome do Senhor. Minha esposa e eu fomos ao mercado hoje para abastecer a casa. E como de costume, sempre ao chegar em casa, descarregar as compras. A primeira providência já é norma aqui em casa. Até o Pedro, nosso filho, sabe. Com 14 anos ele já sabe como funciona. Ninguém guarda nada antes de abençoar cada elemento, cada item que Deus nos deu. Ah, mas não foi possível, o recurso era pequeno, pudemos comprar. Louvado seja Deus. Senhor, obrigado pela tua provisão. Senhor, louvado e engrandecido seja o teu nome pelo pão, pelo alimento, pelo suprimento. Ah, mas compramos somente. Não importa. O Senhor Deus nos provê as nossas necessidades através do pão nosso de cada dia. Ah, mas eu queria ter comprado. Louvado seja Deus por aquilo que Ele nos dá. Nada de murmurar, glorificar a Deus sempre. O louvor, 24 horas aqui em casa, ele fica ligado. 24 horas. Isso quando nós não colocamos uma live de pregação da palavra. Hoje eu ouvi várias. Isso quando nós não colocamos aí alguma ministração, algum clipe, alguma palavra no YouTube. Tudo isso para a presença de Deus. E as palavras, cada vez que a gente fala alguma coisa, muito cuidado, muita atenção. Às vezes a gente acaba deixando escapar o que não pode ser dito e imediatamente a gente precisa consertar. Senhor, desculpa, perdão, tem misericórdia. Se foi diretamente para Ele, clame a Deus por misericórdia. Se foi entre nós, eu com a minha esposa comigo, imediatamente tentamos remediar a situação. Senhor, falei o que não devia, me perdoa. E assim você vai fechando as brechas para que o inimigo não se aloje, para que o inimigo não encontre espaço. Ao sair, Senhor, guarda a nossa saída, tem misericórdia, acampa os teus anjos em nosso lar. Guarda, protege, leva-nos em segurança, traz-nos de volta em segurança. Ao retornar, Senhor, obrigado porque o Senhor guardou a casa, obrigado porque eu retornei em segurança. Exaltado seja o teu nome, bendito seja o Senhor. E assim eu começo a trazer a presença de Deus. E quando a presença de Deus vem, automaticamente eu consigo colocar minha vida nas mãos do Senhor. Assim tem sido conosco sempre. Num aprendizado contínuo. Senhor, muito obrigado. Louvado seja o teu nome. Ah, mas nós temos.
necessidades, temos assuntos pendentes, temos questões que precisam ser resolvidas. Mas assim, ainda assim, a Bíblia nos ensina. Entende como é que é a palavra que dá referência, que dá embasamento para eu passar pela prova? Nós tivemos problema aqui esses dias, eu relatei numa outra live. Infestação de cupins, roedores, infiltração no telhado. Todos nós temos os nossos dilemas. Mas sempre dizendo, Senhor, tem misericórdia. No entanto, glória ao teu nome, porque temos um teto para nos abrigar, temos um lar para nos refugiarmos, temos alimento para suprir as nossas necessidades físicas, temos roupas com as quais podemos nos vestir e cobrir os nossos corpos, e a glória é tua, e a honra é tua. Ah, mas eu tive que desmontar a casa inteira para tratar, etc e tal, para fazer o trabalho de desculpinização. Glória a Deus que o Senhor ainda providenciou recurso para que pudesse ser feito. Quantas pessoas não têm? Então eu tenho que entender que eu passo pelo processo trazendo como ferramenta a palavra de Deus. E a palavra de Deus me ensina, em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Então, ao invés de murmurar, eu tenho que glorificar, eu tenho que exaltar, eu tenho que render louvores ao nome do Senhor. Ah, Senhor, mas nós estamos aqui. Alguém poderia dizer assim, pastor, você já não se cansou? Você já não desanimou? Você já não esmoreceu? Hoje é a 149ª live que você ministra. Você não está cansado? Eu digo a vocês, é um privilégio poder anunciar a palavra de Deus. A Bíblia diz, de novo a Bíblia, olha como é importante conhecer a palavra. Eu dou glória a Deus pela vida dos meus pais, que me criaram à luz da palavra de Deus. E também dou glória a Deus pelos pastores que me discipularam e que me despertaram a paixão pela palavra de Deus. Porque, de novo, a palavra de Deus é a minha referência. O que a Bíblia diz? Quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. O Evangelho. É um privilégio. É uma dádiva dos céus. É claro que há um preço a ser pago, não resta dúvida. Conversando com pessoas, aconselhando, todos os dias, eu gasto boas horas, digamos assim, aconselhando, orientando, trazendo informações. Muitas vezes entre uma live e outra eu estou atendendo pessoas. Depois da live do clamor, da 1h ainda, eu estou aconselhando pessoas. Às vezes por telefone, às vezes por mensagem. Às vezes durante o dia, na hora do almoço, às vezes eu como, faço as minhas refeições, aconselhando, ouvindo áudios de pessoas pedindo orientação e respondendo. Mas isso é um privilégio, é uma bênção. Então eu tenho que entender através da palavra, que a palavra é a ferramenta. E isso tem sido, para a minha vida, bênção de Deus. Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Mas eu glorifico a Deus porque o Senhor tem edificado a minha casa. Ah, no mundo tereis aflições. Sim, passar por aflições não é surpresa. Mas eu passo pelo deserto cantando louvores. Eu passo pelo deserto dando glória a Deus. Porque Ele é que vigia a minha vida, a minha casa. Veja que o salmista ele continua dizendo, inútil vos será levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão penosamente ganho. Ou seja, tudo isso será inútil se eu não tiver a presença de Deus. Por quê? Ele termina dizendo aqui no versículo 2, no finalzinho, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Queridos, para aquele que clama, para aquele que confia no Senhor, para aquele que coloca a sua vida diante de Deus, ele dá enquanto dormem. Eu, pela primeira vez na minha vida, depois de 25 anos de ministério, eu estou aprendendo, e a gente sempre aprende, a viver pela fé. Porque eu fiz uma aliança com Deus, uma nova, nessa pandemia.
Deus colocou na minha vida um novo despertamento ministerial, um novo compromisso, uma nova fase da minha história no reino de Deus. E eu assumi um compromisso com Deus, dizendo: Senhor, eu não abro mão do que o Senhor tem. E a despeito de muitas situações, surgiram propostas de trabalho, surgiram muitas coisas que tentaram aí me levar para outros caminhos. E eu disse: Deus, não. Não. É aquilo que o Senhor quer. E eu abri mão. E agora estou aprendendo a viver pela fé. Que o Senhor tem sido fiel. E o Senhor tem suprido. E o Senhor tem cuidado. Porque Jesus não fica devendo nada a ninguém. É claro que isso demanda fé. Demanda confiar em Deus e esperar nele. Os compromissos existem. As despesas têm que ser honradas. Era necessário abastecer a despensa da casa. Mas na hora necessária, no momento certo, Deus abre as portas. A Fabiane está escrevendo aqui um testemunho pessoal. Eu tenho passado por muitas provações e todas elas só têm feito eu me aproximar ainda mais de Deus. Esta é uma prova bem clara de que isso não é só para pastores. Isto é para todos nós. O passar pelo deserto envolve trabalho de Deus na sua vida, trabalho de Deus na minha vida. E talvez alguém fique perguntando, como eu mesmo às vezes me pego pensando nisso. Senhor, mas e agora? Eu fui indagado, a Rosângela está escrevendo, idem Fabiane, ou seja, mais uma que está testemunhando na mesma direção. Eu fui indagado quinta-feira, 3 dias atrás. Mas pastor, e agora? Vai abrir igreja? Vai montar um ministério? Eu disse, não, se o Senhor não mandar que eu o faça. E o que ele me mandou fazer é, vá pregar através das lives. E assim permaneço. Mesmo que os templos estejam reabrindo, mesmo que as pessoas estejam retornando aos cultos presenciais, eu sigo neste ministério até que ele me dê outra ordem. Eu disse algumas vezes e repito, tem 2 formas de nós pararmos de fazer estas lives. A primeira, se ele mandar que eu pare. A segunda é se ele resolver que chegou a minha hora de ser recolhido ao seio do Senhor. Se nenhuma coisa nem a outra acontecer, seguimos com as lives. Hoje, essa é a direção de Deus para o meu ministério. Pode ser que amanhã seja outra? Pode. Aí é com Deus. Mas eu tenho que permanecer fiel ao chamado até segunda ordem. Pode ser que isso mude? Pode. Pode ser que não mude? Pode. Quem sabe? Não sei. Deus, só Ele sabe. E eu fui indagado e eu dei essa resposta. Devo obedecer aquilo que Deus determina. Sei que estou fazendo exatamente o que Ele quer que faça. Por quanto tempo? Até quando? E aí algumas outras pessoas talvez perguntem, como eu às vezes também me pego pensando a respeito. Mas e aí? Esse grupo de pessoas? Alcançaremos mais pessoas? Ficaremos num grupo pequeno? A resposta é, também não sei. E quem sabe? É o Senhor. Temos divulgado dentro das possibilidades. Porém, quem faz a divulgação de fato é o Senhor. O que eu não posso é abrir mão e negociar a minha unção. Deixa eu preparar uma palavra, ou deixa eu usar os meus dons, deixa eu usar aqui o meu viés profético para atrair multidões. Não posso fazer isso. Eu não posso negociar a minha unção. Eu não posso negociar o meu chamado. Eu não posso negociar o que Deus me mandou fazer. 22 horas é pregação, é palavra.
Ah, tem o clamor à meia-noite? Sim. Lá normalmente tem mais pessoas? Sim. O grupo costuma ser maior? Sim. Mas mesmo assim, ainda assim, falo de palavra. E não fico o tempo inteiro lançando palavra profética e mistérios, só quando Deus traz. Eu não fico desenvolvendo só esse lado, porque não foi isso que Deus me mandou fazer. No entanto, isso serve para todos nós. Desenvolva aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Faça o que Deus pôs nos seus diante dos seus olhos, diante de você. Obedeça. Passar pelo processo é algo que está reservado para todos nós. Mas obedecer é indispensável. Obedecer é indispensável. Ainda que eu não entenda. Entender é um detalhe. Às vezes Deus deixa a gente entender lá na frente. Às vezes nem lá na frente. Tem coisa que nós vamos realmente fechar os olhos sem sequer compreender. Porque é mistério de Deus e Ele é Deus. Ele é soberano. A mim me cabe obedecer. E eu fico com uma palavra que eu aprendi na Bíblia. Que o princípio da sabedoria é a obediência. Sábio é aquele que obedece a Deus, sem questionar. Quem não se lembra da palavra que Deus deu a Pedro? Lance as redes ao mar. Pedro indagou e disse: Mestre, pescamos a noite toda e não apanhamos nenhum peixe. Mas sob a tua palavra, isso está em Lucas capítulo 5, lançarei as redes. Ele obedeceu. Não entendeu, mas obedeceu. Então você não precisa entender, você precisa obedecer. E eu sei que há pessoas que têm dificuldade em obedecer, que querem entender os motivos e os porquês, etc. e tal. No reino de Deus isso não funciona. No reino de Deus você obedece. Depois vem a explicação. E às vezes também não vem, não. Às vezes você fica sem entender. Você só obedeceu porque tem que obedecer, porque Ele é Deus e você é servo. Ele é dono e você é servo. Ele é Senhor e você é servo. O servo não questiona o que o Senhor determina. Ele obedece. E a verdadeira sabedoria no reino de Deus, ela é adquirida através da obediência. Seja feita a tua vontade na terra como no céu. Qual tem sido a sua postura diante do que Deus tem dito? Qual tem sido a sua postura diante da palavra de Deus? Queridos, muitas vezes eu tenho visto pessoas que têm tentado resolver do seu jeito. Olha aqui a palavra que Deus colocou no meu coração. Se o Senhor não edificar a casa, tem gente tentando edificar a casa na sua própria força. Não funciona. É frustrante, porque não funciona. Tem gente tentando vigiar a cidade, a sua casa, a sua vida, mas a Bíblia vem dizer que se ele não guardar a cidade, a sentinela vigia em vão. Aí tem gente tentando fazer propósito. Esses dias me perguntaram, pastor, qual é o propósito que eu tenho que fazer assim, assim, assado? Eu digo, não se trata de propósito. Trata-se da presença de Deus. Busque a presença de Deus. Buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O que é que você tem buscado? Tem gente falando, então eu vou orar de madrugada. Olha o que diz o texto. Inútil será levantar de madrugada e dormir tarde. Inútil. Se o Senhor não for o seu princípio. Qual é o seu princípio?
Princípio é alicerce, é fundamento, é razão. Razão da sua vida. Qual é a razão da sua vida? Qual é a sua motivação? Qual é o seu propósito? Tem muitas pessoas que estão verdadeiramente querendo explicações e compreensões do que Deus está fazendo. Não funciona assim, meus irmãos. Vocês acham que, por exemplo, eu porque sou pastor, ou porque estou aqui pregando, que eu tenho as respostas? Eu não tenho. Até hoje, já são 5 meses, pregando todos os dias. 5 meses. Vocês acham que eu sei por que Deus me mandou fazer isso? Eu não sei. Mas interessa? Não! Eu obedeço e ponto final. Por que Ele mandou ir para a internet, para as lives? Não sei. Não sei. Confesso que não sei. Quem sabe um dia Ele me diga. Quem sabe um dia Ele me revele. Ou diretamente para mim, ou através de alguém, Ele me explica, olha, eu te mandei assim, assim, assado, por isto, isto e isto. Amém. E se Ele não disser? Amém também. Então o que Ele te mandou fazer, faça. O que Ele trouxe às suas mãos, execute da melhor forma que você puder. Estamos aqui ministrando da melhor forma que podemos. Esses dias não, já tem algumas semanas, um pastor aqui na minha cidade, que também tem um ministério de ensino, tem um canal no YouTube, etc e tal, que ele traz mensagens e estudos, etc e tal. Ele é professor de teologia, é um homem formado na palavra de Deus, ele tem mestrado e é filho do pastor que me iniciou na palavra de Deus, que também era um mestre e hoje já descansa no Senhor. E ele me dizia assim, olha, eu respeito o seu ministério, porque não é fácil. Não é fácil pregar todos os dias. E é verdade. Não é fácil pregar todos os dias. Mas quando Jesus me mandou fazer essa ministração diária, ele não me disse que seria fácil. Eu já estava preparado para que não fosse fácil. E não é. É desgastante. Exige bastante perseverança, determinação, compromisso. Exige do nosso físico, inclusive. Mas Deus seja louvado. Tudo aquilo que Ele faz tem um propósito. Deus não age por acaso. No reino de Deus não existe acaso. Existe propósito. Por isso eu sei que você não está aqui por acaso. Quem chegou hoje pela primeira vez, que aliás eu já disse e repito, é muito bem-vinda. Estamos sempre aqui às 22 horas e à meia-noite. Quem chegou aqui pela primeira vez, verá que nós estamos nesta jornada para fazer o que Deus determinou que seja feito. E seguir em frente, na direção do propósito dele. E você chegou aqui não é por acaso. Não existe acaso no reino de Deus. Ninguém entrou aqui hoje por acaso. Não funciona assim. Você está aqui, até quem chegou pela primeira vez, porque Deus tem, nessa sua chegada, nesta live, um propósito. Não é acaso. Não é coincidência. É propósito. Na vida do cristão, do servo de Deus, não existe acaso. Não existe coincidência. Existe propósito. E eu costumo brincar. Jesus-cidência. Não coincidência. Jesus-cidência. Você está aqui por Jesus-cidência. Você está aqui por propósito. Você está aqui porque Deus tem uma palavra para a sua vida. Você está aqui porque Deus te trouxe aqui. Você está aqui porque Ele te chamou. E eu vou repetir
E eu vou repetir o que disse no início. Você recebe essa palavra? Você recebe essa palavra? O Senhor me colocou claro estes 2 versículos do Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Tem gente aqui lutando com as suas próprias forças e trabalhando em vão. Se frustrando, se cansando e não está funcionando. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Você está vigiando em vão. É inútil levantar de madrugada e dormir tarde, se o Senhor não for o seu princípio. Se o Senhor não for o seu. Por quê? Porque aos seus ele o dá enquanto dormem. Quando você está, olha só, uma das primeiras coisas que as pessoas perdem quando estão na angústia é o sono. Não é isso? Aí tem que tomar remédio para dormir, tem insônia, não é isso? Agora a Bíblia diz assim: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Porque aos seus ele o dá enquanto dormem. Eu tenho liberado essa palavra sempre no clamor da madrugada. Que Deus dê uma noite de repouso, de descanso. Você vai levantar renovado, você vai dormir como uma criança. Mas isso é só para aqueles que têm um compromisso com Deus. É para aqueles que o Senhor edificou a casa. É para aqueles que o Senhor vigia. Aí você pode descansar que aos seus, somente aos seus, ele dá enquanto dormem. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor. Pare de tentar resolver do seu jeito. Pare de tentar dar o seu jeito. No mundo, as pessoas tentam dar o seu jeito. No reino de Deus não funciona assim. Vou repetir. No mundo, lá fora, longe de Deus, as pessoas dão o seu jeito. Até porque se Deus não está presente, tem que dar o seu jeito mesmo, né? Mas aqui, quem faz é o Senhor. Aqui não é você dando o seu jeito, não. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Salmo 37, versículo 5. Agrada-te do Senhor, e ele satisfará o desejo do teu coração. Não tenha dúvidas. Quem faz é o Senhor. Quem faz é o Senhor. Não sou eu. Não é você. Com Deus, existe uma situação que se chama fé. Como é que a fé funciona? A fé traz à existência o que não existe. Você está arrebentado, mas você confia. Você entrega que você descansa. E como é que a gente faz isso? A gente começa a fazer o que ele mandou. Por exemplo, ele me mandou pregar. E de lá para cá, já são 2 lives diárias, fora o estudo bíblico, fora aconselhamento, fora pastoreamento. Agora vão criar um grupo de novos convertidos para eu poder fazer discipulado. Eu já estou pastoreando pessoas que eu nunca vi na minha vida à distância. Tem gente aqui nessa live que tem sido pastoreada por mim. E isso tem absorvido o meu dia. Consequência. Como eu tenho buscado fazer o que o Senhor mandou, o Senhor tem suprido as minhas necessidades. O Senhor tem suprido as minhas necessidades. Ele tem cuidado.
Ele tem tomado conta de tudo. Nos mínimos detalhes. Tem aquele cântico que a Sheila está lembrando. Descansa, quem te prometeu garante. Quem te prometeu garante. E é verdade. Quando o Senhor coloca nas tuas mãos algo a fazer, faça. Porque Ele garante. Ah, mas eu não sou capaz. Deixa eu contar para vocês, eu também não sou, não. Não sou. Pregando todos os dias essa quantidade de ministrações, eu percebi que eu não sou capaz. Eu não sou capaz. Mas não tem problema, porque normalmente ele é que capacita. Basta você obedecer. Basta você obedecer. Basta você dizer, Senhor, eis-me aqui. Basta você confiar em Deus e dizer, Senhor, seja feita a tua vontade. Eu tenho orado todos os dias aquele trecho, não como uma repetição, mas é algo que vem do meu coração. Senhor, que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade. Na terra, ou seja, na minha vida, como é no céu. Eis-me aqui, Senhor. Que seja feita a tua vontade. Eu não sei, eu repito, não sei o que ele vai fazer. Não tenho ideia. O que será dessas lives? Onde é que nós vamos chegar? Não sei. Não faço a menor ideia. Uma coisa eu sei. Se um dia o Senhor realmente começar a me levar para esses lugares onde vivem as pessoas com as quais eu tenho falado, eu vou ter que viajar bastante. Isso eu sei. Porque tem gente de muitos lugares diferentes acompanhando esse ministério. Se chegar e acontecer dessa maneira, é com Deus, eu não sei. Mas Ele é que sabe. O fato é, nós, quando recebemos uma direção de Deus, nós temos que permanecer no propósito até que Ele mude e dê outra direção. Quem não se lembra como é que funcionava com o povo de Israel no deserto? Tinha nuvem. A nuvem da presença de Deus. Quando a nuvem se movia, eles desmontavam o acampamento rapidamente e caminhavam. Quando a nuvem parava, eles paravam e montavam o acampamento de novo. E eles não saíam do lugar enquanto a nuvem não se movesse. E também depois que a nuvem se movia, eles não paravam de andar até a nuvem parar. É assim com a gente também. É assim com a nossa vida também. Hoje a nuvem na minha vida é: vá ministrar nas lives. Vá ministrar nas lives. E enquanto essa nuvem caminhar nessa direção, eu vou nessa direção. Se algum dia essa nuvem mudar, for para outro lado, eu vou para outro lado. Mas por hora, essa é a direção que Deus nos dá. Por hora, essa é a chamada de Deus para nós. E no processo, o que eu tenho que fazer? Confiar, entregar e descansar. Porque aquele que chamou, ele é que sustenta. Aquele que chamou, garante. Ele é que toma conta. Não tente resolver do seu jeito. Foi essa palavra que Deus colocou no meu coração nesta noite. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Eu tenho vivido experiências baseadas nesta palavra. E creio
que também você viverá. Não continue tentando dar o seu jeito e resolver na sua força. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Quem vai fazer é Ele. Quem vai agir na sua vida é Ele. Quem vai completar a obra é Ele. Quem vai mover os céus é Ele. Quem vai preparar o caminho é Ele. Pare de tentar resolver você mesmo. O Espírito Santo coloca exatamente essa palavra no meu coração e eu não posso encerrar esta live antes de dizê-la. Há pessoas aqui que estão tentando resolver por conta própria. Quem não se lembra do que Deus disse ao rei Josafá? Nesta peleja não tereis que pelejar, esta peleja é minha. Não tente resolver por sua conta. Não tente resolver na sua força. Não tente resolver com os seus braços. Não tente matar no peito para fazer o gol. No reino de Deus, quem faz o gol é Jesus Cristo. Você só tem que deixar o Espírito Santo agir. Tem gente tentando resolver na sua própria força. A glória é do Senhor, não é sua. A honra é do Senhor, não é sua. A direção é do Senhor, não é sua. E não é na sua força, é na força do Senhor. Essa palavra é para pessoas aqui nesta live, nesta noite. Pare de tentar fazer do seu jeito. Chegou a hora de fazer do meu jeito. Pare de lutar. Pare de insistir. Pare de desobedecer. O Senhor já falou para você fazer assim, não. Deixa Ele fazer. Para de tentar ajudar. Olha, eu vou dizer. Para de tentar ajudar a Deus. Tem gente aqui tentando ajudar a Deus. Tem gente aqui tentando ajudar a Deus. Eu vou voltar a falar sobre isso à meia-noite. Tá? Eu vou iniciar a live da madrugada antes de orarmos com essa palavra. Não perca. Pare de tentar ajudar a Deus. Abraão tentou ajudar a Deus, tendo um filho com a criada da esposa. Não era essa a vontade do Senhor. Pare você de tentar ajudar a Deus. Deus tem um plano que quem vai executar é Ele na sua vida. Por que você tem resistido? Por que você tem lutado? Por que você tem teimado? A palavra é essa, é teimosia e desobediência. Você não tem agradado o coração de Deus com isso. Oh, Jesus. Abra o seu coração nesta noite. Abra o seu coração e deixa Deus fazer a obra. Deixa Ele agir. Deixa Ele fazer na força dele. Do milagre é Ele que faz. A live vai cair, queridos. Eu volto à meia-noite com esta palavra. Meia-noite eu espero você para a gente concluir essa ministração e orar. Meia-noite eu te espero. Não perca essa unção. A unção de Deus continua fluindo e eu te espero à meia-noite para a gente receber o que Deus tem para nós.
Até daqui a pouco, meus irmãos.